Bom, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de xadrez. Vamos lá para o desafio, as duas partidas de hoje. Estamos com 415. Vamos aqui para a nossa abertura Índia do Rei. Ele vem com uma meio Trompovski. Eu vou tomar de quê? De peão ou de... Vou tomar de peão, vai. E ele faz isso, né? Talvez nem fosse bom fazer isso, não. Talvez fosse melhor desenvolver bispo ou cavalo. E quando ele avançasse de novo, eu deixava, né? E agora? Eu faço esse e esse. Não, vou fazer isso aqui mesmo. Tentar explorar isso aqui. Agora ele fechou a diagonal do bispo dele, né? Ele põe o bispo aqui, mas avança e bloqueia a diagonal do bispo. É um negócio esquisitão, né? Eu vou entregar o cavalo assim. É bom pra ele tomar. Ok. Vamos fazer esse para puxar o cavalo. Ele não tá permitindo. E agora meu bispo aqui, ó. O pinhão dele veio pra cá, não tem como mais expulsar meu bispo, né? Interessante. Descoberto aqui na dama dele. E agora eu vou tomar. E quando ele tomar de cavalo ou de dama, eu tomo assim. Aliás, eu cravo, né? E aqui eu ganho a dama dele. Agora eu ganho uma dama e um cavalo, né? De novo, temas táticos, né? Surgiram. De novo, isso aqui foi tática, tá, pessoal? Isso aqui é tática. Não tem nada demais aqui. Ele fez esse, se colocou no ataque descoberto, ó. Isso aqui não é recomendado fazer isso. Não façam isso, tá? Colocar sua dama no ataque descoberto. Porque ele leva o descoberto e quando ele sai para a casa errada ainda, né? Porque eu tomo atacando duas peças e ele é obrigado a tomar. Só que o rei dele tá no centro ainda e minha coluna tá aberta. Ele abriu a minha coluna, né? E quando ele tomou de bispo aqui, ele decidiu abrir minha coluna. E aí olha só o tanto de decisões que foram tomadas que acarretaram na derrota dele, né? Vamos lá para a próxima. Aliás, depois que ele toma aqui, ele leva a cravada, ou crava-dama. Ganhei a dama, né? Ganhei a dama. Só que ele decide entregar o cavalo, achando que está salvando a dama. Porque se eu tomo de peão ou de bispo, ele faz roque e salva a dama, né? Mas eu não quero permitir isso, então eu tomo de torre. Então, vamos lá para a próxima partida. Jogar nossa abertura do bispo. Atacou o peão, a gente defende o peão. É a maneira mais passiva de defender esse peão. Tem a maneira um pouco mais ativa, que é esse. Só que eu aprendi a não fazer isso, porque se ele toma, eu tomo, ele recupera a peça com esse, né? Eu não quero permitir isso. Porque eu não sou acostumado a jogar assim, apenas por causa disso. Fazer esse. Se esse. Esse é o problema, né? Ah, tá. Tô pensando em inverter a ordem dos lances. Tô pensando em começar a jogar um bispo pra cá primeiro. E aqui a gente roca. Vai tirar o rei da diagonal. E avançar de novo o peão, né?
Vamos questionar o bispo. Opa, ele deu a peça. Mas aqui eu tô ganhando a peça de qualquer jeito, né? Aqui eu ganho. Ele poderia ter me dado. Pera aí, que agora eu tô correndo um risco aqui, né? Porque ele tá vindo com o dama pra cá, e como é que eu defendo aqui? Eu tenho que ter cuidado com isso, né? Então eu vou fazer esse pra esse, né? Defendendo as ameaças dele aqui. E se ele der cheque, eu tomo, né? Porque aqui ele tava ameaçando vir com o dama pra cá, né? E aí tá ameaçando o mate. Então eu tenho que colocar uma peça defendendo aqui. E a peça que chega mais rápido aqui é a dama. Vamos tomar, né? Ele permite eu fazer esse. Ele, de novo, né? O mesmo erro da partida anterior. O cara coloca um peão na frente do bispo. Era para ter tomado de bispo, né? Porque aqui o bispo dele fica completamente inútil, não faz mais nada, né? E aqui eu expulso o cavalo dele e ele vai me dar a dama, porque ele colocou num padrão de duplo aqui. Se ele tira o cavalo, leva duplo, perde a dama. E de novo a partida terminando com temas táticos, né? Teve o tema estratégico aqui, tudo bem, mas o que decidiu mesmo foi a tática, né? Ganhar mais uma qualidade. Se ele vier correr pra cá, ele leva mate, né? Ele foi... Aliás, eu não vou ganhar qualidade, não. Vou dar mate logo nele. Por que eu vou ganhar qualidade se eu posso dar mate, né? Identifiquei o padrão de mate aqui, né? Resolver problemas com checkmate também é importante para vocês identificarem esses temas de checkmate, tá? Então, vamos revisar essa partida. A partida quase perfeita aqui. Lance de livro, mas eu tô pensando em começar a jogar com esse aqui, que também deve ser lance de livro, né? Não, não é. Por quê? Deve ser porque cavalo aqui já prepara o rock, né? Mais rápido. Tudo bem. E aí... Rock saiu dali e ele comete esse erro aqui já é para jogar G4 direto, né? Ele não gosta de G4, ele prefere bispo bispo G primeiro, né? Para depois, faz sentido, faz sentido. É verdade, porque do jeito que eu fiz ele sacrifica, né? Mas se eu cravo primeiro, ele não tem como pegar dois peões pela peça, né? Que exporia meu rei, o que realmente expôs o meu rei, né? E aí eu faço esse, ele sacrifica a peça, porque tem que entregar mesmo. Aqui é o tema da peça presa, né? Quando ele faz o G6, ele prende o bispo dele.
O bispo dele fica sem casa, e se o peão chega aqui em G4, ele perde o bispo, né? E caiu aqui no tema de peça presa. Depois ele posicionou bem o cavalo dele, ameaçando duplo aqui, né? Se o cavalo dele entra aqui, dá duplo na dama e na torre. Então, quando eu percebi isso, eu troquei os cavalos, mas era para ter tomado de bispo, porque aí cravava o cavalo aqui, né? Porque se o cavalo sai, eu perco a torre. E era melhor ter tomado de bispo, mas ele decide tomar de peão, que bloqueia a ação do bispo dele. O bispo dele agora só vai até aqui, né? E aí ele não faz mais nada aqui nessa diagonal. Vai ter que perder muito tempo para reativar o bispo dele. Quantos lances aqui? 1, 2, 3, 4, 5 lances para ativar o bispo dele, né? Então, um lance muito ruim, tomar de peão. Ele considera bom, né? Mas é muito ruim estrategicamente falando. Aí eu posiciono melhor meu cavalo. Ele poderia ter expulsado o meu cavalo, né? Aí aqui eu acho que eu voltaria o cavalo para cá. E aí ele se põe num padrão de dupla aqui. Eu identifiquei na hora esse padrão. E a ideia é desviar o defensor da casa de F6 para explorar o duplo, né? Se eu fizer cavalo F6 agora, ele toma meu cavalo, eu tomo e apenas troco peças, né? Mas se eu expulso o cavalo dele antes, eu ganho eu ganho a dama, né? Claro que ele poderia fazer esse antes, intermediário, né? Mas ele não percebeu. E talvez nem conheça o tema tático, o lance intermediário. E aí, pelo fato de não conhecer, ele acaba não pensando na possibilidade de executar algum lance intermediário. E aí tira o cavalo, fez o que eu queria, né? Fez o que eu queria, então eu ganho a dama dele. E depois fica fácil, né? Eu joguei dama H4 porque eu queria dar esse espeto aqui, né? Dando cheque, pegando a qualidade. Mas aí quando o bispo chega lá, eu quase tomei, né? Eu quase tomei, mas aí eu percebi que dama F6 ameaçava dama G7 mate. E aí é a identificação de outro padrão tático, né? Que é um padrão de checkmate. Então, notem que a partida praticamente toda, as duas partidas praticamente foram decididas por temas táticos. Então, nesse nível aqui, estudem temas táticos, tentem não pendurar peças. Ele aqui não pendurou peça, né? Ele não pendurou peça aqui. Ele apenas não viu os temas táticos, né? Não viu o tema tático do bispo preso, não viu o tema do desvio aqui, né? Não percebeu que existia lance intermediário e não percebeu que tinha espeto, né? E aqui não tinha como, né? Depois do espeto, mesmo que ele tivesse percebido o checkmate, não tinha defesa, né? Então é isso. Vocês 5 que estão assistindo, curta, comentem, compartilhem e até a próxima.